Oi, eu sou o Christian. Eu sou o Padre Gabriel Natan. E você está no Convocação Podcast. Hoje temos a graça de receber em nosso programa o Padre João Bachmann, muito querido aqui na nossa diocese. E nós estamos muito felizes. Seja bem-vindo ao nosso meio para este bate-papo sobre a sua vocação. Nós queremos conhecer ainda mais do Padre João Bachmann. Olá Christian, olá Padre Gabriel Natan, obrigado pelo convite. É uma alegria compartilhar um pouco da minha vida e daquilo que está dentro do meu conhecimento, junto com todos aqueles que acompanham esse podcast. Padre João, vocês saibam que ele foi muito disponível, muito disposto. Desde o dia em que eu enviei uma mensagem para ele, convidando para que ele pudesse estar aqui conosco, ele já aceitou logo de cara, assim, disse, não, estarei presente, vou lá com vocês. Então nós estamos bem felizes mesmo. Mas nós queremos saber, Padre João, quantos anos de ministério? 32 anos, indo já para esse ano, né? Os meus 32 anos de padre. E a sua vocação, quando que o senhor começou a sentir o seu chamado, como aconteceu? A minha vocação, Padre Gabriel, ela foi desde criança, foi uma manifestação assim natural, porque eu sou filho com mais 8 irmãos, somos em 9 na minha família, filhos de agricultores em Guaramirim, trabalhávamos na roça e trabalhávamos bem no pesado, assim, com a plantação de arroz, com a plantação de banana e meio período na roça, meio período na escola. Então veio ali a idade de 7, 8 anos, onde eu cuidava dos meus 2 irmãos mais novos do que eu, que eram gêmeos, enquanto meus irmãos mais velhos e meus pais estavam na roça. E nisso eu brincava de rezar missa com eles. Aquelas brincadeiras, já que plantávamos banana, tínhamos muita banana no rancho da casa, e a gente cortava banana em rodelinha, eu fazia isso, fazia o quissuco de uva e rezava a missa para os meus 2 irmãos mais novos, já com a intenção de ser um dia padre. Isso com quantos anos? Isso com 7 anos, já 8 a missa anos. Com 7 anos, já... Pegar uma toalha da mãe... Convicto da sua vocação, né? Já... Exato, brotou bem cedo para comigo, né? Sim. Então daí eu fui também nas aulas na escola, que ficava a 3 quilômetros da nossa casa, a gente íamos a pé, e as nossas professoras eram irmãs religiosas, irmãs catequistas franciscanas, e na aula de educação religiosa elas sempre faziam aquelas perguntas vocacionais. O que você quer ser na vida? E desde os meus 7 anos, eu sempre respondi a mesma resposta, ser padre. Então, quando chegou na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, ela foi dizer para os meus pais, seu Dionísio, Dona Terezinha, o João nunca mudou a resposta. Esse rapaz, ele tem vocação ao sacerdócio. E as suas respostas sempre foram as mesmas nas aulas de educação religiosa, e ele sempre manifestou esse amor também às orações e tudo mais, né? Então, as irmãs catequistas ali me conduziram. Na época não tinha pastoral vocacional, mas tinha grupo vocacional. Então, nos grupos vocacionais eu também participei 2 anos, a minha 7ª e 8ª série. Eu estava com 14 anos de idade, as irmãs conduziam esse grupo vocacional, e aí foi discernindo mais e mais a vontade de ser padre. Então, chegou a 8ª série, eu disse para os meus pais, e também as irmãs conduziram na época o padre Lino Mês, que era o pároco da paróquia em Guaramirim, o João vai entrar no seminário. Então, entrei no mês de janeiro, com 15 anos de idade, no seminário menor em Joinville, a época da diocese de Joinville, e ali eu fiz meus 3 anos de seminário menor, depois mais 3 anos de filosofia em Brusque, no seminário, e mais 4 anos de teologia em Florianópolis. Então, o percurso foi de 10 anos de seminário, desde o seminário menor até concluir a teologia em Florianópolis. E a sua família sempre foi tranquila? Minha família era muito religiosa, Padre Natan, porque era roça e igreja. Meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe do apostolado da oração, sempre
conciliava o trabalho da roça e também a participação na missa e na celebração da palavra, porque a missa era a cada 3 meses o padre podia ir na comunidade do interior. Então era a celebração do culto todos os domingos e a reza do terço. E meus pais sempre frequentaram todos os domingos, levando nós de carroça para a igreja. Depois da carroça veio a tobata para a igreja e depois veio o carro, quando eu já estava na adolescência. Então meu pai conseguiu comprar uma Brasília para também levar os filhos. Não iam todos, né? Porque todos não caminham na Brasília, mas os demais iam de bicicletas para a celebração da palavra e para a oração do terço na comunidade, além da catequese, da primeira Eucaristia e pós-Eucaristia e também do crisma. Então a crisma era feita na paróquia, porque a paróquia de Guaramirim na época tinha mais de 20 comunidades e era o padre só. Então o bispo crismava todos somente na paróquia. E com 14 anos eu fui crismado no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, quando eu tinha 14 anos, e dia da Nossa Senhora Imaculada Conceição ninguém trabalhava na roça porque era dia santo, então foi a minha crisma, uma quarta-feira. Dom Gregório Varmeli, na época como bispo, ele fez uma pergunta para 222 crismandos, eu lembro até o número de hoje. Quem de vocês quer ser padre? E eu fui o único dos 222 crismandos que levantou a mão e disse, eu quero ser padre. E eu tinha 14 anos. E Dom Gregório me chamou lá na frente. Nossa, a timidez de um menino agricultor da vida de interior. E ali despontando no meio daquela igreja cheia de crismandos e também de familiares, padrinhos e comunidade. Mas eu disse, eu quero ser padre. E no mês de janeiro eu ingressei no estágio vocacional. Padre Lino me encaminhou, as irmãs catequistas me encaminharam, fiz o estágio vocacional de 2 semanas no Seminário Menor em Joinville e ali fui ingressado já no 2º grau, na época do seminário. Então, esse bispo, Dom Gregório, ele me crismou com 14 anos, ele me ordenou diácono com 24 anos, diácono temporário, e ele me ordenou sacerdote com 25 anos de idade. Então, por isso, desde os 14 para 15 anos até os 25 anos, eu fiz todo o processo de formação no seminário. Que interessante. Mas eu me recordo também de uma vez, de uma história que o senhor comentou, que era próximo da sua ordenação. O senhor estava na roça com o seu pai. Sim. O senhor poderia nos contar essa história? É bem interessante. Eu me recordo que foi uma vez que eu estava na Santa Inês e o senhor comentou. Do padre João Bachmann. Porque nas férias de seminário eu voltava para casa dos pais. Meus pais continuavam trabalhando na roça com meus irmãos. Meus irmãos saíram da roça quando casaram e formaram as suas famílias. Aí eles saíram da roça e foram para a cidade trabalhar. Então eu vinha as férias de julho e as férias de dezembro, janeiro e fevereiro do seminário para a casa dos pais e ali continuava o trabalho da roça. Então, quando eu tinha 24 anos, que foi a minha última férias de seminário, já ordenado diácono, né? Porque eu fui ordenado diácono no 3º ano de teologia. Na época, Dom Gregório, ele queria ordenar no 3º ano de teologia, quem fosse aprovado para o ministério, e ele ordenava e terminava como diácono no 4º ano de teologia. Então, eu fui ordenado no 3º ano de teologia diácono, com 24 anos, e ali estava terminando depois o 4º ano de teologia. Então, nas férias de julho, antes da minha ordenação de outubro, eu já era ordenado diácono, fiquei 9 meses no diaconato. Aí eu vim também para a casa dos pais, foi a última vez que eu trabalhei na roça com meu pai. Meu pai disse, e eu disse, pai, julho, outubro já é a minha ordenação de padre, então eu vou trabalhar com o pai na roça pela última vez, porque já nas próximas férias eu já sou padre, em outubro eu já sou padre, né? E daí o pai disse assim, então vamos roçar o pasto, precisa roçar o pasto, porque a mãe tinha muitas vacas de leite, né? 10 vacas de leite, então tinha muito pasto, pastagem para o gado. E aí eu fui com o pai, com a foice para roçar o pasto.
Chegou na hora do fristic, 10 horas da manhã, né? A gente sentava no cabo da foice, debaixo de uma árvore, numa sombra, e a mãe levava o fristic, o café da manhã, lá no pasto, para mim, para o pai que estava naquele momento, nós dois. E aí o pai disse assim na conversa do café: meu Deus, filho, já em outubro você vai ser ordenado padre? Aí eu disse para o pai: é a última vez que eu venho trabalhar na roça com o pai, né? Eu já sou diácono, e em outubro eu vou ser padre, e daí o meu trabalho é na seara do Senhor, na messe do Senhor, na diocese. E foi a última vez que ali eu trabalhei na roça com o meu pai. Foi muito forte aquele momento. Cada vez que eu vou lá visitar na casa onde eu nasci, naquele interior, no sítio da família, com meus irmãos... Isso em Guaramirim? Em Guaramirim, no interior de Guaramirim. Aí eu vou lá naquele lugarzinho para recordar, porque hoje meu pai não vive mais, né? Sim. Nem minha mãe. Só nos resta saudades, né, daquele tempo. Mas eu ainda recordo o lugar que nós sentamos pela última vez antes de ser ordenado padre. Qual que é a paróquia, padre? A paróquia de Guaramirim? Que o senhor nasceu lá? A paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim. E a capela São José, no Rio Branco, que é um bairro de Guaramirim, interior, né? Sim. Então, foi essas as minhas realidades, assim, vocacionais muito interessantes. Mas eu tinha uma referência do pai como ministro da Eucaristia, ele morreu ministro, né? Foi até sepultado com o jaleco de ministro, foi muito bonito, né? E ele se dedicou muito à igreja, né? E minha mãe do apostolado da oração. Então, imagina, no coração de Jesus, ali está a fonte de todas as vocações, e a gente sempre se inspirava na mãe, né, que devota ao Sagrado Coração de Jesus, e uma grande orante também para a vida do filho no sacerdócio, né, sem dúvida. Então, o senhor já nasceu dentro de um berço católico, certo? Já tinha raiz católica dentro da família. Sim, sempre certo? No berço católico, a raiz católica dentro da família, e foi muito fundamental. Agora, um episódio, a gente sabe que na tradição da igreja, na morte da minha mãe, aquele manustério que no dia da ordenação a gente, quando é sagrado e ungido as nossas mãos, e que a gente abençoa por primeiro o pai e a mãe, e depois abençoa o povo como neo-sacerdote, e depois o bispo ali faz o laço daquele manustério que guarda as mãos ungidas junto da mãe ali naquele momento, e aquele manustério é aberto para abençoar os pais, e aí o neo-sacerdote dá esse manustério para minha mãe. Foi muito interessante. Na morte da minha mãe, a primeira coisa que eu lembrei foi ir no guarda-roupa dela e encontrar aquele manustério da minha ordenação, lavadinho, passadinho, dobradinho no guarda-roupa com os lenços dela, cheirosinho, e que eu pude ter que tirar e levar para junto ao corpo da minha mãe. Aquele momento é bem dolorido. De uma entrega, né? Ali você está entregando a mãe para Deus, como ela entregou no dia da minha ordenação o filho para Deus através do ministério sacerdotal. Então, uma entrega. E é um momento tão forte, eu me recordo, né, desses 7 meses de ordenação, mas é um momento muito marcante, assim. Demais. E eu me recordo que eu entreguei o manustério, a faixa, na minha primeira missa. No final da minha primeira missa, eu chamei a minha mãe e aí eu fiz a entrega para ela. Mas realmente, assim, é um momento que toca bastante. Mas eu imagino que para o Senhor ter, no caso, se recordado, de ter ido lá pegar, e até mesmo o ato de colocar nas mãos dela, exato, ela já estando falecida, as emoções, elas são intensas, porque por mais que se recorda de um momento muito bom que se viveu da ordenação, mas é um momento delicado do luto. Sem dúvida, né? É uma entrega total da sua mãe para uma eternidade com Deus, né? E aí você tem a consciência disso. Tanto é que eu presidi a missa, tanto de corpo presente do meu pai, quanto da minha mãe, e tinha vários sacerdotes. Eles disseram: Padre João, o senhor quer que nós presidimos? Eu disse: não, eu quero presidir a missa também de entrega,
na hora da morte, porque é uma entrega e ali se absolutiza também a sua fé na ressurreição da carne, na vida eterna, né? Na comunhão dos santos, na entrega total da pessoa humana quando ela parte deste mundo para a casa do Pai. Como ontem à tarde eu fiz o sepultamento de uma criança de 8 anos, que morreu repentinamente depois de jogar bola, foi ao hospital, uma insuficiência respiratória, levou uma intubação e uma morte em Indaial. E, portanto, fazer a entrega desta criança no dia de São João Batista, sendo o nome dessa criança João Antônio, eu fiz toda essa analogia, né, do Evangelho para que aquele pai, aquela mãe e aqueles avós que estão ali de forma assim desconsolada, fazer uma entrega. É uma entrega, porque muita gente me pediu como é que o senhor conseguiu sepultar o pai e a mãe rezando uma missa de corpo presente. É uma entrega. Aí você tem que fazer um caminho inverso de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Às vezes a fé precisa ser um caminho de dentro para fora, porque ela te educa, ela te instrui, ela te alimenta, ela te nutre e ela te faz percorrer o caminho da vida, que é o essencial da vida e da vocação de qualquer pessoa humana aqui nesse mundo. Padre, e quando o senhor decidiu, né, pela vocação do senhor, como que foi em relação à família, né? Foi um sonho. No dia da crisma, e eu aqui revelo um sonho que eu tive naquela noite com a Eucaristia e com a Virgem Maria. Um sonho. Então, eu fui crismado no dia de Nossa Senhora Imaculada. Foi através de um sonho? Sim. No dia de Nossa Senhora Imaculada, eu fui crismado. A crisma é o sacramento da confirmação, da graça na vida do crismado. E indo para a casa dos meus pais, dormindo aquela noite, naquela angústia interior, terminando a 8ª série, já no que vem eu vou para o seminário, é esta a vocação que eu quero decidir, que eu tenho trazido no coração desde os meus 6, 7 anos de idade. Aí o que aconteceu? Naquele sonho, eu me vi a Eucaristia no sonho. O cálice e a hóstia brilhando como se fosse um sol. E do lado 2 mãos, e gotejava o sangue dentro do cálice. E aí, olhando para aquela Eucaristia, uma voz que eu lembro todas as missas que eu celebro, que eu presido. João, a palavra foi: João, eu preciso de tuas mãos para consagrar esse pão e esse vinho, no meu corpo e no meu sangue. Saiu esta imagem, eu estava dentro de uma igreja cheia de gente, a Virgem Maria olhando para o altar e eu lá no fundo, olhando para o altar, desceu a Virgem Maria do altar, passou no meio daquelas pessoas, ninguém percebia, ela veio com o rosário até mim e disse assim: faça a vontade do meu filho Jesus, não tenhas medo, estarei contigo sempre. E ela foi embora, voltou para o altar. E eu acordei. E acordei com a fronha do meu travesseiro todas em lágrimas, molhada. Eu corri para a cozinha, minha mãe com fogão a lenha, fazendo fogo para esquentar as águas, para tirar o leite das vacas. Eu cheguei no ombro dela, eu nunca esqueço. Mãe, eu quero ser padre. Eu tive esse sonho. E ela ficou emocionada, enquanto como menino de 14 anos eu contava. Ela ficou emocionada. Ela disse: se é a vontade de Jesus, vai, meu filho. E isso era 8 de dezembro, naquela noite. Então, em janeiro, eu já me inscrevi no estágio vocacional do seminário, com o Padre Lino, fui até ele, disse: eu quero que o senhor me inscreva lá, com o Padre Reitor da época, e eu vou fazer o estágio, eu quero ser padre. Ali eu defini, e a partir de quando eu saí com a mala de casa, a primeira vez que eu saio de casa, porque eu sou filho de agricultor, eu nunca conhecia a cidade. Estava numa época sem energia elétrica, nós tínhamos a luz de vela e a luz de querosene, as combocas de querosene. Eu com 14 anos não conhecia a energia elétrica.
Eu fui para o seminário e conheci a energia elétrica, o telefone, a televisão no seminário. Nós não tínhamos energia elétrica no interior. Então não tínhamos televisão, nós só tínhamos o rádio e a comboca de querosene e a luz de vela. Só era a nossa iluminação. Eu estudei até a 8ª série, sentado no chão de soalho da nossa casa, que ainda é hoje o mesmo assoalho, com a comboca de querosene na frente para fazer as tarefas escolares. Não tínhamos luz elétrica. Então, ir para Joinville, cidade grande, no seminário, e enfrentar a cidade grande, daí um colégio particular como o Santos Anjos, que os seminaristas na época estudaram todos no colégio particular das Irmãs da Divina Providência, Santos Anjos, a mudança foi muito radical. Eu vim de um colégio fraco, de um colégio de interior. Eu peguei as minhas primeiras séries, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série, na mesma sala de aula. Não tinha mais salas de aula. Aí 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, já com 5 salas diferentes. Mas até então era a mesma sala. Então a formação, a educação era muito fragilizada, muito simples. E aí fui para um colégio, nossa, eu sofri no meu 2º grau dentro do seminário para conseguir a média na época 7. Porque eu vim de uma realidade, a maioria veio de uma realidade de agricultura. Na época a vocação era mais do interior do que na cidade. Hoje não, desponta novamente um quadro bem diferenciado. A vocação está na cidade, a vocação está nas famílias da cidade, no mundo urbano. E naquela época ainda as maiores vocações e o número de vocacionados era da área rural, era da agricultura, era do interior. Era bem diferente dos tempos de hoje. Mas foi com muito estudo, com muito esforço para conseguir e não reprovar nenhum ano do 2º grau. Mas foi com muito sacrifício. Eu imagino que sim. Um ponto que eu achei interessante foi quando o senhor colocou do sonho com Nossa Senhora, porque agora o senhor colocou a data da sua crisma, mas a ordenação do senhor é em outubro. Foi Sim. Dia 11 de outubro. Dia 11. Mas tem muito... Porque o senhor é muito mariano. Sim. E eu me recordo que, por exemplo, no santuário aqui em Blumenau, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Sim. também o senhor fez por muitos anos, mesmo não estando mais trabalhando lá, mas a questão da procissão, sempre Sim. com essa devoção muito fervorosa a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu gosto porque, tanto é que nas paróquias onde eu trabalhei, Padre Gabriel, eu sempre construí grutas de Nossa Senhora dedicadas, né? Eu sou mariano, até porque no colo de Maria, ali está o afago, o carinho, a ternura e a intercessão da Virgem Mãe de Deus na vida e na vocação de um sacerdote. Então, por isso, fiz 3 grutas quando eu comecei, tanto no Santuário Nossa Senhora Aparecida, quanto aqui na Paróquia Imaculada Conceição, quanto na Catedral, uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, que eu já estive em Lourdes 5 vezes e trouxe também essa devoção no meu coração. Mas vendo essa questão das procissões, claro, estando num santuário como Nossa Senhora Aparecida, na Itupava Norte, e a padroeira do Brasil, aí eu comecei de fato a fazer as procissões, depois aqui da catedral para o santuário, procissões pelo rio também, com Nossa Senhora Aparecida, porque ela foi pescada no rio, então deu tudo muito certo essas procissões, porque são devoções populares que vai entrando na alma e tocando também a alma das pessoas, levando elas a rezarem. E hoje o nosso povo, ele gosta muito de procissão e de devoções, tanto é que as novenas, elas têm uma grande frequência e uma grande devoção, porque as pessoas acabam nessas novenas elevando a sua devoção a Deus e a sua resposta também à sua vida de batizados a Deus através da evangelização. Então é todo um processo assim de caminhada, né, espiritual na vida da gente, né? Então, claro, eu escolhi dia de Nossa Senhora Aparecida, rezei a minha primeira missa no dia de Nossa Senhora Aparecida, então, graças a Deus, sempre levando essa devoção à Virgem Maria também. Inclusive, padre, o senhor fez parte
do meu processo de conversão. Eu nasci num berço católico, em família católica, mas por um longo período tive aquela fase rebelde. Desviado. Né? Tá? Desviado. E lá por volta dos meus 14 anos, minha mãe, né, que é uma pessoa muito devota a Nossa Senhora, isso era mais ou menos por volta de 2008, 2009, por aí mais ou menos, até um pouquinho antes, eu acho. Eu lembro que nesse período o senhor estava no santuário, né, o senhor celebrava as missas lá no santuário, e eu lembro que na época minha mãe ouviu falar do Senhor, né, por outras pessoas que vinham de Gaspar, né, eu sou de Gaspar, minha família é toda de lá, que vinham de Gaspar para ver, né, para a celebração do Senhor no santuário, certo? Para participar da celebração, e diziam que a missa lá era muito diferente, que essa missa é diferente, porque o padre ele passa o Santíssimo, e na época as pessoas falavam que porque as pessoas caem, e era mais ou menos isso, né? Minha curiosidade. Isso, e na época eu lembro como se fosse hoje que minha mãe falava, né? Chegou para minha mãe que no santuário, aqui em Blumenau, o padre João Bachmann fazia a missa do descanso. Eu acho que era assim que era chamado na época, eu lembro como se fosse hoje. E minha mãe tava assim muito curiosa e vontade de vir ver a missa, né? De vir participar de uma missa. E ela me falou, né? Que tem um padre lá assim, assado e tal. Eu falei, mãe, eu não sei, eu tenho meio medo dessas coisas aí, mas eu não acredito muito nessas coisas, né? Mas eu vim com ela, eu acabei vindo nessa missa e foi assim, cara, foi ali que eu despertei, né, pra vida com Jesus. Foi nessa missa. Eu achei muito forte mesmo, né? Até então não tinha visto como é que fala? Que palavra que eu posso usar? Repouso no espírito? Nunca tinha visto, né? O repouso, nunca tinha visto falar, não sabia o que estava acontecendo. Na hora, meu Deus, tem um pessoal caindo aqui, tem um pessoal caindo ali. Eu olhava para minha mãe, meu Deus, onde é que a gente veio parar aqui? Sabe que quando eu vim para Blumenau, porque os primeiros anos de sacerdócio, eu trabalhei em Joinville, ali, né, junto com Dom Gregório, tanto no seminário que eu iniciei a minha vida e formação, e também em paróquia de Joinville. E depois o Dom Orlando, como o Dom Gregório ficou emérito, entrou o Dom Orlando Brandes, que foi meu professor de moral na teologia. Esteve como padre na minha ordenação. Eu tenho o álbum de fotografia, ali comprova, ele veio na minha ordenação de sacerdócio, antes de ser bispo, como padre. E ele depois se tornou bispo de Joinville. Então nós éramos todos de Joinville, e ele que me transferiu para Blumenau, né? Porque aqui também eu trabalhei tanto na filosofia quanto 2 anos de teologia, por 5 anos nos finais de semana, no trabalho pastoral que o seminarista ainda hoje faz nas paróquias. Eu vim de Brusque, 2 anos de Florianópolis, de teologia, aqui na paróquia Santa Terezinha, Escola Agrícola. Trabalhei ali 5 anos no final de semana como seminarista nos trabalhos pastorais. E Dom Orlando usou bem essa frase, eu estou dizendo literalmente como bispo de Joinville, ele disse: Padre João, eu preciso de ti em Blumenau. Porque Blumenau precisa, você é carismático, tem essa liderança, eu preciso de você lá, para renovar um pouco assim essa questão da vida católica, da devoção à Virgem Maria. Foi dessa forma que foi a conversa dele comigo. Nossa, vim para Blumenau como padre, eu gostava muito de Joinville. Mas em que idade o senhor veio? Eu fiquei 4 anos em Joinville, eu tinha 29 anos de idade, né? E aí eu fui transferido para Blumenau pelo Dom Orlando Brandes. Ele falou assim, e daí eu vim, aleluia, pronto, saí do seminário e vim para Joinville, né? E vim ali no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Trabalhei como vigário 2 anos ali, e ali foi criado o santuário, na época o padre Antônio Bon, que criou e era vigário dele.
E aí, ali ele me colocou. E ali começou, então, quando eu comecei a cantar o Em Nome do Pai, e na missa, isso não se cantava aqui de jeito nenhum, passar com o Santíssimo nunca se fez, e comecei ali a fazer dessa forma que eu tinha trazido de Joinville, do jeito de lá, porque Dom Orlando também foi meu professor, foi meu bispo, ele era carismático, ele pregava retiros, ele celebrava missa e rezava em línguas, tudo isso ele fez, e a gente sempre aprende e tem uma referência também com o seu bispo como padre, né? E ele também fazia repousos nos retiros, porque eu participei de retiros com o Dom Orlando como padre e como bispo da Renovação Carismática, né? Então daí ele também pediu, na época, como padre novo de Joinville, fazer retiros em São Paulo. Fiz retiro com o padre Jonas Abib, com o padre De Grandes, que é falecido, era um padre indiano, com o padre Robert De Grandes, que era americano, com o padre Rufus, que era indiano, né? Então, uma experiência de retiros assim da Renovação Carismática, e trouxe essa experiência para começar aqui praticamente o ministério, porque aqui eu comecei assim na paróquia. Até então eu estava no seminário, né? Como orientador espiritual e vigário de uma paróquia em Joinville, porque no final de semana do seminário levava os seminaristas para as missas e os sacramentos dessa paróquia em Joinville, e vim para Blumenau e comecei aqui. Então era novidade tanto para a comunidade quanto para o clero também, mas foi dessa perspectiva que Dom Orlando ele me incentivava e me incentivou a ponto de vir quantas vezes aqui, às vezes nas reuniões do clero dessa região, ele sempre na conversa particular me dava um incentivo, ele disse, vai para frente, vai para frente, vai para frente. O senhor teve o contato, por exemplo, com a renovação em qual fase? Foi já no seminário? Já no seminário. Eu tive contato com a renovação, principalmente na teologia, no período de teologia. Eu tive contato com a renovação carismática. Em Floripa. E depois em Florianópolis, em Florianópolis. E aqui em Blumenau, quando eu vinha na pastoral aqui em Blumenau, participava de tardes, de louvores, de retiros aqui da renovação carismática nos finais de semana, que eu conseguia participar como seminarista. E depois, como padre recém-ordenado, já o Dom Orlando motivou para os retiros da renovação carismática com o padre Jonas Abib, com o padre Robert De Grandes, né, que já é falecido, americano, com o padre Rufus, que também é falecido, o padre indiano. Então, a gente fez em São Paulo e Curitiba esses retiros de padres para trabalhar também com a renovação carismática, e ali eu participei de vários, né, como padre novo. Então, tinha essa bagagem, essa experiência, esse aprofundamento, e foi uma motivação também do bispo na época. Eu me recordei que logo quando eu me mudei para Santa Catarina, era final do ano, eu me mudei, era final de outubro. Eu lembro que logo nas primeiras semanas, chamaram uma colega da minha mãe, a Vânia, né, convidou a minha mãe, e aí a minha mãe falou, vamos juntos para Blumenau, para a missa do Padre João. E eu me recordo dela, só falou bem assim, mas levem um banquinho, alguma coisa para sentar. Cara, ainda eu pensei bem assim... Mas a igreja, porque eu pesquisei na internet, eu falei, a igreja é grande. Quando nós chegamos, que a gente chegou umas 2 horas antes, já não tinha mais lugar. Eu falei assim, meu Deus, que... Padre, eu lembro que na época a gente saía, a missa começava às 7 horas, a gente saía 4h30 de Gaspar, chegava aqui e tinha que ir no carro, voltar no carro, pegar o banquinho para poder sentar, que já não tinha mais lugar para sentar. De tão grande que era. E quando se tornou a igreja pequena aqui em Blumenau, eu comecei na Vila Germânica, então Proeb. Mas o senhor, então, foi primeiro, porque o senhor trabalhou aqui em Blumenau, na Imaculada? Eu trabalhei no santuário como vigário, fui transferido para a Imaculada como pároco, 5 anos, voltei para o santuário, fiquei mais 5 para 6 anos no santuário, e do santuário, daí já com Dom Angélico, primeiro bispo de Blumenau, me transferiu para a catedral, onde eu fiquei 11 anos na catedral.
O período das missas, então, na Vila Germânica? Foi no tempo do Santuário e da Imaculada Conceição, Vila Nova. Aí, como a igreja estava pequena, eu comecei, na época, a pedir ao prefeito, porque também o povo me motivava para isso, né? Vamos fazer na Vila Germânica, nós temos aí a Proeb, só é ocupado na época para o Oktoberfest, vamos ocupar para as missas. E aí me motivou, eu falei com o prefeito, né? Falei com o prefeito, ele disse, olha, vamos fazer, eu não vou cobrar nenhum aluguel para a igreja, só que eu não tenho bancos para todas essas pessoas que querem vir para cá. Então nós levávamos os bancos da igreja, era 2 dias antes, 2 dias depois para tirar. Era muito trabalhoso, muito pesado, porque tinha que levar uma igreja para dentro da Vila Germânica, né? Foi bem trabalhoso, mas era bem trabalhoso mesmo. Mas montávamos ali, e eu fazia as missas à noite naquela época ali, sexta-feira à noite geralmente, e no Galegão domingos à tarde, que eu fazia também. Mas aí chegou e explodiu de um jeito, tanto é que eu tenho hoje todas as manchetes de jornais, chegou a 19 mil pessoas uma missa daquela, pavilhão C, lotadérrimo, e chegou a esse auge, né? E foi muitos anos? Foi muitos anos, aí eu não sei quantos períodos mais de anos que eu fiz, mas praticamente eu terminei quando fui só para a catedral. Então, os 11 anos na catedral, daí eu não fiz mais, né? Porque daí também o prefeito disse, olha, Padre João, eu vou ter que cobrar, porque as outras denominações religiosas estão me pressionando, e daí só surge essas situações. E era uma vez também. Por mês? Era uma vez por mês que eu fazia, então, na Vila Germânica. Nossa, que intenso. Foi intenso e trabalhoso, muito trabalhoso. Mas eu tinha também um monte de leigos que me ajudavam para montar essa igreja. Padre João se tornou uma referência, de fato, assim, um grande nome dentro da nossa cidade, da Igreja A notícia Católica. saía, né? Daí veio o Marcelo Rosso, despontava também lá em São Paulo, sabe? Foi sempre na mesma época, e daí se despontava esse tipo de notícias, né? Sim. Então foi. E aí comecei também no meio de comunicação. Hoje, por exemplo, eu tenho mensagens diárias em 4 rádios, eu tenho na TV Galega mensagens diárias. Então eu ainda continuo no meio de comunicação, porque é trabalhoso também. Requer tempo para preparar mensagens, para gravação de mensagens e tudo mais. Mas eu ainda estou em 4 rádios, a TV Galega, depois 20 anos a FURB TV, ela 20 anos ela transmitiu a missa, né? Quando uma universidade transmitiu uma missa, nossa, criou uma polêmica até na época. Imagina, eu tive que sentar lá com a direção de toda a FURB, porque o diretor queria, mas o colegiado dele não queria a transmissão da missa. Tinha uma pressão. Foi feita reunião, veio o bispo, pressão daqui, pressão dali, a direção queria, eu estava sendo convidado, né? Eu não estava pressionando para rezar missa na televisão, estava sendo me oferecido o canal de televisão da FURB, que era um canal educativo na época, pelo Sassi, que era diretor desse canal, dessa televisão, e onde aí começaram a transmitir as missas de domingos à noite, por 20 anos, até terminar a televisão, e também mensagens que eu fazia semanais dentro da televisão. Aí a TV Galega também começou a transmitir missas, aí eu partilhei a da TV Galega com os padres das paróquias de Blumenau, cada domingo ia um padre, uma paróquia, e hoje ainda a TV Galega transmite a missa também direto de Indaial para cá, junto do blog do Jaime, né? Porque é uma TV assim local, né? Então, nesse sentido, aí foi para os meios de comunicação trabalhoso, a oração da Ave Maria, por exemplo, eu comecei na Rádio Blumenau, depois foi para outras rádios também, uma mensagem religiosa, e começou em outras emissoras de rádio também, a escrita de uma mensagem no jornal, na época Santa Catarina, eu fiz também por longos anos,
toda semana uma matéria sobre um determinado tema que eu podia escolher, que eu podia sugerir, que eu podia colocar, então era colocado também. Então, nossa, foi desta forma, e eu também, aí a gente é engolido de todas as formas, né? Porque você não dá conta mais de atender todas as pessoas que procuram no ministério, na vida religiosa, na vida sacerdotal. Mas é dessa forma. O rebanho cresce com certeza, é sempre muito importante você fazer a sua contribuição também, mas é bem puxadinho. Mas como que o senhor mantém a sua espiritualidade? Quais são os seus hábitos de oração, a sua busca por Deus, esse abastecimento para continuar na missão? Na época eu já fazia bastante mais retiros e também a oração individual. Eu durmo muito pouco e aí você é engolido o dia inteiro para o teu trabalho pastoral numa paróquia e para atender também todas as ovelhas que buscam você no seu serviço pastoral como sacerdote. E eu gosto, amo o que faço. Eu sempre digo assim, uma frase que eu gosto de dizer, que eu aprendi de minha avó, né? Quem ama não se cansa, porque faz com muito amor. Eu procuro fazer com muito amor todo esse serviço que eu posso fazer, mas humanamente você sabe que é estressante, é cansativo. Então aí entra a espiritualidade, a oração pessoal, a devoção a Nossa Senhora, a oração diária do Santo Terço. É desta forma que a gente busca assim preservar na espiritualidade aquele alicerce fundamental para o teu pastoreio como sacerdote. E nesses mais de 30 anos de ministério, existe algum fato que marcou o senhor de modo com que o senhor não se esqueça e que o senhor sempre se recorde? Eu sempre gostei no meu ministério, e aí na época também, quando eu fiz esse trabalho social aqui em Blumenau, e hoje está ali ainda a cozinha comunitária Bom Pastor, chegou um momento que eu tive mais abrangência do que hoje, mas hoje está localizada nesse trabalho social, porque era uma resposta também social, além do trabalho pastoral, né? A cozinha social foi uma obra que iniciou com o senhor? Sim, iniciou, sou fundador, né, desta obra, na época que eu estava também na Paróquia Imaculada Conceição Vila Nova. A paróquia me ajudou a construir aquele prédio que está ali, esse serviço, a gente fez uma diretoria e hoje esse serviço continua com os moradores em situação de rua através da alimentação, banho e roupas, né? Porque na época eu queria muito fazer um trabalho na área da casa de recuperação de dependentes químicos, mas a diocese já tinha começado, o padre Krieg começou com esse trabalho na diocese, então o Dom Angélico disse assim, não dá para fazer duas casas na diocese com esse mesmo trabalho de dependência química, então faz em outra área. Daí eu perguntei ao Dom Angélico na época, então pode ser com os moradores em situação de rua? Ele disse, ótimo, é um trabalho que está crescendo a nossa situação de problemas sociais em relação aos moradores em situação de rua. Então, onde foi criado na época a cozinha comunitária Bom Pastor, que ainda está ali. Hoje em Dayal tem uma casa de acolhida também, que dá 3 refeições por dia e tratamentos aos moradores em situação de rua, e casa de acolhida porque dá um acolhimento a quem também tendo alguma pessoa internada no Hospital Beatriz de Indaial, que não tem onde ficar enquanto o paciente está no hospital, pode ficar nessa casa de acolhida São Francisco de Assis. É uma mão social da paróquia, do Ministério do Padre, também na área social, como resposta à sociedade, né? É um trabalho que é fruto da caridade, é fruto também desse trabalho social que o Padre sente no coração, às vezes, esse desejo. E foi o que eu senti no coração, esse grande desejo. Então, o que mesmo me traz sempre como boas recordações e sempre uma lembrança que me motiva a continuar são esses dois braços sociais através desses 2 trabalhos. A gente percebe, padre, o quanto prestigiado o senhor é. Né? Querido, né? Querido pela nossa diocese, enfim. O povo que o senhor tem pastoreado tem um grande carinho pelo senhor.
justamente por esse olhar pelo próximo que o Senhor tem, de acolhimento, né, de amor e de cuidado com o próximo. Então a gente vê no Senhor esse carinho que o Senhor tem por esses menos, como que eu posso dizer? Menos favorecidos, né? Uhum. O Senhor transborda esse amor, né? Esse carinho, e a gente não tem como deixar de prestigiar e também de ajudar. Eu já tive em alguns momentos trabalhando na cozinha como voluntário, e a gente vê como essa obra, né, ela é importante e quanto ela ajuda as pessoas, né? Sim. Então também parabenizar o Senhor, né, pelas ações sociais, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem. A vida e o ministério sacerdotal é sempre o semeador em Cristo Jesus, o bom semeador, né? Ele semeou a palavra, ele semeou o acolhimento, ele semeou a caridade, ele semeou a salvação, e na vida de cada um de nós e também de todas as pessoas. E o nosso ministério sacerdotal também é um bom semeador na comunidade de fé. E eu gosto de uma frase que o Papa Francisco diz, quando ele diz que cada paróquia seja um santuário de acolhimento das pessoas. E eu penso que é por aí, porque é a casa de oração, é a casa de Deus onde a comunidade se encontra. Então todos precisam se sentir amados e acolhidos, né? E nesse sentido o coração do padre é sempre maior do que ele, né? Por isso que o coração do nosso padroeiro, né, São João Maria Vianney, ele não se deteriorou, né? O corpo dele se mumificou, ficou ali intacto, e o coração vivo do nosso padroeiro. Então eu estive já em Ars, né, e pude assim verificar com os próprios olhos, olhando para o corpo de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, dos padres. O coração dele está vivo ainda, porque foi um coração bom e amável. Ele que sempre chamava o bom Deus, né? E o bom Deus. E hoje a frase que nós sempre dizemos, né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Essa bondade também está no coração de nós padres, porque nós somos padres chamados, consagrados, enviados, escolhidos, e essa bondade desse chamado, ela se faz no dia a dia através do acolhimento. Eu me recordo que num certo, quando saiu o anúncio da sua transferência para Indaial, eu lembro que na época, assim, aqui na cidade causou, né? Porque foi a primeira vez que o senhor saiu de Blumenau. Depois de 24 anos aqui. Eu fiquei triste com a notícia. Eu particularmente fiquei Mas faz parte do ministério, né? A gente entende que faz parte do ministério, né? Mas a diocese é abrangente, né? E como foi essa experiência para o senhor, depois de tantos anos na mesma cidade? Por mais que o senhor tenha passado por paróquias diferentes, mas sempre esteve aqui, na mesma cidade. Como foi ter ido para Indaial? Porque também é uma realidade, de um certo modo, um pouco diferente, porque a paróquia Santa Inês, ela tem mais comunidades. Sim. A experiência de uma transferência, sempre de em primeira mão, é você tomar consciência que o teu ministério não está instalado em um lugar só. E você não pode se sentir acomodado também, porque o teu sim é para a igreja, é para a diocese, é para as diversas realidades da diocese. E nós, numa diocese, temos diversas realidades. Temos realidades rural, temos realidades de cidade, temos realidades de praia. Então, são culturas dentro da mesma diocese, dentro da mesma realidade diocesana, mas diversificada. Então, você é missionário também através do seu chamado e do seu sacerdócio. Claro que, como pessoa humana, uma transferência traz alguns sentimentos de sofrimento, assim, de saudades, mas não de apego. Não deve ser um apego, eu estou aqui instalado, plantado. Não, eu posso ser transponível, o meu ministério está além de mim, né? O meu chamado está além de mim e o meu serviço está além da minha pessoa. Então, de forma, o teu sim
para o bispo é sempre a obediência do dia da ordenação, né? Quando ele faz a pergunta, né? Tu prometes obediência a mim e aos meus sucessores? E a transferência é sempre dialogada, né? Então imagina como foi o sofrimento também um pouco de sair de Joinville e vir para Blumenau, que é uma realidade totalmente diversa. Eu conhecia bem Joinville, mas não conhecia bem Blumenau, somente de experiências pastorais durante o meu processo de formação seminarístico dentro do seminário. Mas então o coração da gente sofre um pouco, claro, é lógico, faz natural. Por que o profeta Jonas fugiu, né, do chamado de Deus de antemão para a conversão de Nínive, né? Fugiu, pegou o barco e foi para o alto mar. E lá Deus o alcançou numa tempestade e destruiu o barco dele, ele foi engolido pelo peixe, trazido novamente para a areia daquela praia. É ali que eu te quero, né? Mas graças a Deus o senhor ainda está próximo, né? Sim, Indaial sim, aqui do ladinho, né? Já foi até bairro de Blumenau, né? É verdade. No passado, então é uma realidade bem idêntica, né? Claro, ali eu tenho mais realidade também interiorana, né? De agricultores ainda, Sim. né? Exato. Um versículo bíblico que inspira o senhor. João 14, na casa do meu pai tem muitas moradas. Forte. Nós já estamos quase terminando. Saber que a gente nunca está órfão, eu sempre digo. E a casa do pai não é só a vida pós-morte, é a vida também já aqui. O pai tem muitas né? moradas. Quer dizer, você está na morada de Deus. O planeta Terra é a morada de Deus, porque foi criado por Deus, é a nossa casa comum. Você está em casa. Sim. E o teu corpo é a tua tenda, como a Bíblia diz, né? É a tua casa. Deus te criou e soprou em ti vida, né? E a morada eterna, que é a vida que nos acolherá na presença real de Deus. O Padre João, para quem não sabe, ele sempre foi muito próximo da questão vocacional na nossa diocese, daquilo que por vezes nós já precisamos de apoio, de incentivo, ele sempre apoiou. Eu gostaria, Padre, de lhe pedir se você pudesse deixar um conselho para os jovens que querem discernir a sua vocação, que sentem um chamado. Se o senhor pudesse, às vezes quisesse dirigir ali para a câmera, mas uma mensagem livre, né? Um conselho para aqueles que estão em processo de discernimento vocacional. Eu deixo para você, jovem, o que eu já vivi e a gente, como padre, não está pronto. O discernimento vocacional é até o dia em que eu vou partir desse mundo para a comunhão eterna com Deus. Todo dia é um discernimento vocacional. Então, o que eu diria para você? Aquelas palavras que Jesus dizia para os discípulos. Não tenhais medo. E se jogue, arrisque, porque você arriscando está abraçando sempre uma realidade em que às vezes você se acha incapaz, mas na verdade ao longo da sua vida você vai se sentindo capacitado pelo Senhor para responder àquela missão que o Senhor tem guardado na sua vida. Ah, que bonito, profundo. A gente precisava de umas 3 horas desse podcast. Exato. Padre, conta pra gente um pouco da experiência que o senhor teve nas viagens na Terra Santa. Como que foi pro senhor aí essa experiência? Eu fui nesse ano a 14ª peregrinação, até porque eu gosto de levar os nossos católicos para uma experiência na Terra Santa. Quem foi comigo nunca voltou mesmo. E para mim, tantas pessoas dizem, por que o senhor vai tanto para a Terra Santa? 14ª viagem. Porque eu também renovo espiritualmente o meu chamado, a minha vocação, a minha missão, o meu propósito. Lá está a fonte da nossa fé. Tudo começou ali, com Cristo Jesus. Aquilo que o Papa Bento XVI sempre diz, ir à Terra Santa é viver o 5º Evangelho. Você vive. Fiz os caminhos de Paulo, por exemplo, na Grécia, em Atenas, lá naquela pedra onde Paulo encontrou entre tantos altares, a tantos deuses, aquele único altar escrito ao Deus desconhecido. E ali Paulo fez a pregação de Cristo crucificado e ressuscitado para o povo de Atenas.
Então você renova essa fonte que é o Evangelho, que é a vida e que é a resposta diante da palavra de Deus, aquele que nos criou. Então, por isso é uma experiência em que o próprio guia de Israel, sendo ele palestino, Nicolas, ele fez uma pergunta para mim. O senhor é um padre corajoso, vindo em tempos de guerra com peregrinos para cá. Eu disse, mas aqui está o Senhor que disse tantas vezes para os discípulos, não tenhais medo. O evangelho de domingo, do mar da Galileia, a tempestade, a gente pega um barco com os peregrinos, vai lá no meio do mar da Galileia, do lago, celebra a missa dentro do barco e faz justamente a leitura desse evangelho de Marcos, para lembrar que aquele mar, aquele lago é dos discípulos, é também o mar de Jesus. Então, é uma experiência bíblica de conhecimento a mais e de aprofundamento da palavra do Senhor, porque guias lá que conhecem a teologia e conhecem a história e conhecem a Bíblia. Então a gente está com a Bíblia na mão, esse fato aconteceu aqui. É um aprofundamento, é um retiro, é uma fonte inspiradora, é uma fonte de graça, é uma fonte que nutre, porque a palavra de Deus nos nutre e nos nutre para a missão. Então você volta fortalecido e volta consciente sempre de que aquilo que você abraçou e respondeu ao Senhor na sua vocação é uma resposta, não é um nada, não é um vazio, é uma resposta. E essa resposta te traz alegria de servir. Que maravilha, precisamos nos organizar todos para irmos para Jerusalém. Precisamos fazer uma peregrinação. Com certeza. Tenho muita vontade de conhecer Fátima também. Exato, Fátima, Lourdes, e tantos outros santuários, né, que a gente pode visitar, né, a Casa de Maria, por exemplo, na Turquia, que é belíssima, não só belíssima, ela é muito simples a casa, mas é uma fonte, porque você estando lá e rezando um rosário, na Casa de Maria, você sente a presença de Nossa Senhora e ali ela viveu com São João Evangelista. Pensa, né? Experiência né? É uma experiência, é uma fonte de graça. Poder também, rezar, né? Fazer um terço lá e sentir, né? Exatamente, ali. Sentir a presença mesmo, né? Uhum. Então, por isso que o peregrino que volta, ele sempre diz assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Aquela lembrança ficou para o resto da minha vida. E quantos desses anos todos que eu levo de peregrinos, que já morreram, teve pessoas que me disseram, eu agora posso morrer em paz. É tudo o que eu queria um dia ir para a Terra Santa. Eu economizei para isso. Então, quando você encontra uma pessoa cristã, católica, que faz essa experiência de ir à fonte da sua fé, sem dúvida te traz uma alegria muito grande para continuar a missão. Padre, agora nós precisamos já finalizar e nós temos um jogo rápido. Eu digo algumas palavras e o senhor responde. Ser padre. Alegria. Família. Esperança. Igreja. Amor. Fracasso. Esperança. Sucesso. Humildade. Santo de devoção. Santo Antônio. Um sonho. Servir. Se pudesse conversar com alguém. Com os pobres. Coragem é. Alegria de servir. Futuro. Viver o presente. Padre João por Padre João. Continua Padre João. E aí eu gostaria de pedir uma mensagem final para aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast, que o senhor pudesse deixar uma mensagem, algo muito livre, espontâneo do seu coração, para que as pessoas possam se sentirem tocadas por Deus. Agradeço o carinho, Gabriel, Padre Gabriel Natan e Christian e Nicolas, por esse momento estar aqui com vocês, que foi um papo bem gostoso,
Não dá vontade de terminar. Vai Eu sempre voltar, vai voltar outras vezes, padre. É que nem uma missa, né, Padre Gabriel? A gente celebra. 2 e 3 aí ainda. A gente celebra e as pessoas dizem assim, meu Deus, 2 horas, Padre João de missa. Eu disse, meu Deus, eu senti em 20 minutos, 10 minutos, porque você se sente contagiado ali na presença do Senhor, né? Exatamente. E você ali está como servo do Senhor, isso é fundamental. E quando a gente se coloca como servo do Senhor, você sente a presença do Senhor na sua vida, na sua missão e na vocação. Então eu deixaria assim essa mensagem de tudo que se falou aqui, que a maior experiência na vida de uma pessoa justamente é a sua história de vida. Quando ela foi chamada pelo Senhor, ela não está aqui por estar nesse planeta Terra, é aqui que nós estamos e que na qual o Senhor Ele nos chamou para servir e para amar. E não tem alegria maior ao coração de uma pessoa que no segmento, na vocação e no serviço, ele se coloca no serviço e na vontade de amar e servir o Senhor e através do Senhor as pessoas através da bondade e do seu jeito de ser. Porque Deus nos capacita, tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus, nada é mérito pessoal. O que a gente é o que o Senhor, Ele criou, amou e aqui Ele nos plantou nesse mundo para viver o seu reino. Amém. Muito obrigado, Padre, por sua disposição, por sua disponibilidade, por partilhar da sua vida, da sua história conosco. Muito obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui. Eu agradeço. Eu estava bem ansioso, cara. Eu estou bem ansioso porque... E foi um papo tranquilo, não é? Foi tranquilo. Muito tranquilo, leve, como a gente já imaginou que ia ser, mas sempre dá aquele frio na barriga. Né? Muito obrigado, tá? Pela presença do senhor. E é isso. Amém. Então, muito obrigado por ter acompanhado o Convocação e este foi mais um dos nossos episódios. Muito Deus obrigado. te abençoe. Por você que está aí em casa, que vem nos acompanhando, tá? Se inscreva aí no nosso canal e comente aqui embaixo o que você achou desse episódio, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.